Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E depois de 4 meses, finalmente tá saindo a parte 3 e final do resumo no vento da história do GTA 4, tá? E bom, me desculpa a demora pra estar saindo esse vídeo, mas, né, antes tarde do que nunca, né? Recapitulando um pouco onde nós paramos, basicamente Liberty City inteiro estava em guerra por causa de diamantes, que foram trazidos pelo mesmo navio em que Nico chegou em Liberty City. E bom, antes da gente voltar a falar dos diamantes, que no caso vão ser só importantes agora para a DLC do Gaytone, Nico acabaria conhecendo os outros membros da família Pegorini. Mas Jimmy Pegorini seria o que mais daria missões para Nico fazer. Até porque o sonho de Jimmy Pegorini era entrar na comissão, que é basicamente uma junção das famílias mais poderosas de Liberty City. Sonho esse que ele acabaria não atingindo, já que além de ter problemas com alguns membros da comissão, ele ainda teria problemas internos, já que um dos membros da sua família mafiosa estava o traindo. O Nico também estava ajudando a comissão, fazendo algumas missões para ela, junto com o apoio do LP. E após fazer várias missões para eles acabam falando que conseguiram localizar o traidor, que traiu o exército Nico Bellic, que era o que eles estavam em busca desde o começo do jogo. No caso era Draco Breivik. Ele acaba sendo localizado e sequestrado, para que Nico pudesse o matar. Lembrando que o Nico pode escolher se ele vai matar ou não o Draco Breivik. E eu vou colocar como se ele tivesse matado, até porque o Draco meio que mereceu, e também porque o próprio Draco fala pro Nico matar ele, já que ele estava em uma situação muito deplorável por ser usuário de drogas. Então nesse caso eu conto a história como se ele tivesse matado o Draco Breivik. You piece of shit! That was for everyone! That was for... E bom, Nico continuaria fazendo trabalho para o Jimmy Pegorini, até que um desses trabalhos se revela matar Ray Pegorini, já que Jimmy acreditava que ele era o traidor da família Pegorini. O jogo não revela se ele é ou não traidor, mas fica implícito que possivelmente sim, ele era o traidor. E dada a personalidade dele, não é nenhum choque pensar nisso. E bom, o Nico acaba matando ele e por tabela acaba fazendo um favor para o Johnny Klebs, o segundo protagonista do vídeo de hoje, que acabou perdendo um amigo no vídeo passado graças à treta dos diamantes contra o Ray e tal. Mas pra sorte dele, o Ray não seria mais o problema, já que o Nico meio que acabou se encarregando disso. Meio que sem querer, mas ainda assim acabou ajudando ele. Entretanto, os problemas de Johnny ainda não acabaram, já que Billy, que era o chefe do motoclube, ou melhor, o ex-chefe agora, estava entrando no programa de proteção à testemunha, em troca de diminuir seus anos de prisão, em troca de informações sobre o motoclube. Então Johnny, com a ajuda do político corrupto Stubbs, acabam conseguindo entrar na prisão. Ou melhor, invadir a prisão, já que o Johnny simplesmente estoura o portão da prisão e começa um tiroteio lá. E ele acaba chegando até onde Billy estava, e Billy simplesmente aceita a morte. Inclusive, ele até ataca Johnny, que estava receoso em atirar, porque o Billy meio que era um dos melhores amigos dele antes de toda a merda acontecer. Entretanto, Billy tenta atacar Johnny, no qual acaba atirando nele. Checkmate, dude. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! Logo em seguida, ele acaba reunindo os membros que faltavam dos The Lost, ou melhor, que ainda sobraram dos The Lost, e lá eles acabam botando fogo na sede do clube, para evitar problemas legais com a lei. Já que mesmo matando Billy, eles ainda teriam vários problemas com a lei. Então eles meio que acabam tomando essa decisão, finalizando assim a DLC do The Lost and Damage. Voltando para Nico, ele estava quase colocando sua vida em ordem. O problema é que Jimmy perderia um favor que Nico não estava muito afim de fazer, que era pegar uma carga de droga com o Dimitri. Sim, o mesmo Dimitri que simplesmente quase matou o Nico diversas vezes e fez muita merda com ele. Entretanto, o Jimmy não liga pra isso e falou que ele só queria pegar a carga, não importasse o que aconteceria. O Nico então fala que vai pensar para Jimmy e aqui o jogo meio que dá de novo aquele sistema de escolha.
E levando em conta o tanto de merda que o Dimitri fez pra ele, eu acho que o Nico não aceitaria o acordo. E não aceitando o acordo envolve o Nico invadir o local onde era a negociação e matar o Dimitri, obviamente. I should have put you out of your misery a long time ago. E antes de continuar com a história do Nico, eu quero falar um pouco sobre o Luiz, nosso terceiro protagonista do vídeo de hoje. Que bom! Depois dele e do Tony ser ameaçado por um bando de máfia, em especial do Ray Bulgari, após todo aquele lance envolvendo os diamantes e tudo mais, mas antes ele acaba recebendo uma proposta de Rocco Pelos, de basicamente trair o Tony e todo mundo sair vivo. Porém o Luiz acaba rejeitando a oferta, e decidido a acabar com tudo, ele vai atrás de Ray Bulgari. Ele consegue localizar onde estava Bulgari, que estava saindo de Liberty City em um avião, e decide confrontar ele no ar, intimidando o Luiz para ele não atirar, senão ele acabaria destruindo o avião em que os dois estavam. Então o Luiz acaba tomando essa decisão aqui. You can't shoot me! You'll blow a whole plane up! I'll take my chances. Luiz acaba pousando em uma praça com seu paraquedas, mas sem antes ele acabar se esbarrando em um morador de rua, que acaba dando sorte e acaba achando os diamantes na lixeira. E esse morador de rua, com o dinheiro dos diamantes, acabaria se mudando para Vice City e abrindo uma loja por lá. E no final do DLC da balada do Gay Tony, nós vemos o quão forte é a amizade entre Luiz e Tony. Ah, e junto com ele estava o Yusuf também, porque meio que ele acabou ajudando bastante o Luiz, inclusive na parte final. Fuck them all! Whip out your dick and piss all over them! You're gonna go a long way in hospitality, my friend. Voltando para a história de Nico, após não ter aceitado o acordo de Dimitri ter o matado, Nico acaba sofrendo uma tentativa de assassinato no casamento de Roman. Entretanto, Kate, que era a namorada de Nico e que tinha dado conselho para ele não fazer o acordo, acaba levando um tiro e morrendo no local. Nico acaba ficando triste, se culpando pela morte dela, e decide que ia se vingar de Jimmy. Com isso, ele conta com a ajuda de Roman e de Little Jacob. E depois de uma grande perseguição contra Jimmy Pegorini, que acaba culminando no encontro entre eles na Estátua da Liberdade, Nico acaba matando o Jimmy. E bom, depois disso, passando-se um tempinho, Nico acaba descobrindo que a esposa de Roman estava grávida. Meio que o Roman conta pra ele numa tentativa de deixar o Nico mais feliz, dizendo que há uma nova fase na vida do Nico. E de certa forma há mesmo. E esse é o final do GTA 4. E galera, desculpa ter demorado muito pra trazer a parte 3, tá? E a parte 2 também, a parte 2 demorou menos, mas ainda assim eu sei que demorou. Mas finalmente eu tô lançando aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa saga do GTA 4. Enfim, se gostou do vídeo já sabe, né? Deixa um like, compartilhe e considere se inscrever aqui no canal. Se for maior que 14 anos, entre no nosso servidor do Discord. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Live vai estar no comentário fixado. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui.